Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Milley TV. Se você é novo aqui, inscreva-se. Meu nome é Sandra Di, sou advogada. Eu sou ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Eu tenho vídeo toda terça. A respeito disso, ela só chorava. E a família, já notando essa mudança de comportamento radical, queria saber que tipo de problema que ela tinha. A irmã dela disse que a Marilyn não queria voltar para Montreal nunca mais, que ela não dava uma explicação por quê. Ela disse: nós tentamos falar de tudo,
mas nada adiantava, ela apenas chorava. Aí a mãe dela resolveu confrontá-la sobre o que estava acontecendo e perguntou: eu quero saber por que você teve que voltar para casa às pressas? Por que você teve que deixar sua vida para trás? E ela perguntou: alguém machucou você? Alguém fez algo contra a sua vontade? A Marilyn não disse nada, seu rosto assumiu uma expressão de dor e ela começou a chorar. Aí a mãe insistiu novamente: mas alguém fez algo contra você que você não queria? E ela disse que não. Então ela teria que falar com algum profissional e ela sugeriu: você deve procurar algum profissional para conversar o que está acontecendo sobre isso. A Marilyn então, outro dia foi a uma outra festa com um amigo, mas ele disse que a Marilyn estava estranha. Sentada no canto, quando ele perguntou o que aconteceu, ela começou a chorar. E ele perguntou novamente se alguém fez alguma coisa contra ela, ou se ela assistiu alguém fazendo uma coisa contra alguém. E ela disse que não queria falar sobre isso. Aí, no dia 17 de fevereiro de 2008, ela tinha terminado de levar toda a mudança para a casa dos pais. A Marilyn disse aos pais que iria dar uma volta a pé e deixou todos os documentos em casa, somente levando o cartão de crédito do banco, e tirou apenas $60. Quando ela estava tentando tirar o dinheiro, dava para ver que ela estava preocupada com alguma coisa, porque ela continuava tirando o dinheiro, mas ela ficava olhando de um lado para o outro. A polícia acredita que ela poderia estar olhando para algum carro estacionado atrás dela. Poucas horas depois de estar no caixa eletrônico, a Marilyn comprou uma xícara de café por volta das 4 horas da tarde. Os funcionários da cafeteria disseram que ela parecia que estava com muita pressa. Agora, o que chama atenção, essa cafeteria ficava a 20 quilômetros da casa e a família não conseguia entender por que ela teria ido naquele local. E como o Canadá tem câmeras espalhadas por todo lado, mas infelizmente não foi avistada a Marilyn naquela redondeza. Porém, a temperatura naquela época estava por volta de 12 graus Celsius abaixo de zero. Ou seja, como que ela poderia ter andado 20 quilômetros naquela temperatura, visto que em nenhum ônibus ela tinha entrado. Não há informações que ela pegou um ônibus ou um táxi. Então, considerando a distância que ela andou do caixa eletrônico até esse café, ela teria que ter chegado lá às 4 da tarde. Então, como isso pode ter acontecido? Alguém tem que ter dado uma carona para ela. Mas quem? Quem seria essa pessoa? André, quando viu a filha saindo para dar uma volta, porque a Marilyn disse que queria esparecer, e ela disse para a filha que iria junto com ela, e ela disse que ela preferia ir sozinha. Porém, a mãe dela disse que a Marilyn não saiu de casa com a mochila que ela aparece na filmagem do banco. Será? A mãe pode ter, talvez, não prestado atenção o suficiente. Enfim. No dia 12 de janeiro de 2010, 2 anos após o desaparecimento dela, um homem contatou uma jornalista para dizer que ele viu a Marilyn frequentemente em uma cidade chamada Hawkesbury, no Ontário. E ela estava sempre acompanhada de um jovem rapaz. E fregueses de um restaurante no centro da cidade confirmou isso também. A família dela foi até essa cidade, que é bem longe, viu, gente? Muitas horas. E 36 pessoas disseram que a viram com frequência naqueles locais. Porém, a família não a encontrou. A polícia não tem feito mais nada porque eles acreditam que a Marilyn tirou a própria vida em 2008. A polícia de Quebec, que estava investigando, diz para a família que nada leva a crer que ela tenha sofrido um crime, a não ser que ela simplesmente tirou a própria vida. A família não acredita. No ano de 2017, uma amiga que conhecia bem a Marilyn de Montreal confirmou que ela havia ficado cada vez mais temerosa e reclusa nos 2 meses anteriores ao desaparecimento. Ela disse que perguntou a Alice se alguém havia feito algo com ela,
ou se ela tinha sido testemunha de algum crime, e ela disse que o que aconteceu com ela foi pior do que isso. Mas se recusou a entrar em detalhes. Eu não creio na teoria que ela tirou a própria vida, porque ela não ia fazer toda essa mudança de Montreal para Quebec para dias depois tirar a própria vida. Algumas pessoas acreditam que ela cometeu algum crime. Portanto, a polícia diz que não tem nenhum crime naquela área, que alguém tenha descrito que uma mulher tivesse participado. E quando alguém pergunta isso para ela, ela diz, pior do que isso. O que poderia ser pior do que participar de um crime? Eu parto do pressuposto que pior do que participar de um crime é ter sofrido este crime. Outros acham que ela teria escapado de tráfico humano, e isso é bem plausível. E outra é que ela escapou de tráfico humano e ela foi encontrada pelos traficantes, e por isso ela foi vista por 36 pessoas. E ela não foi vista uma vez só. Essas pessoas afirmam que ela estava sempre naquela área, acompanhada de um homem, de um restaurante que ela ia. É impossível que 36 pessoas estejam falando uma coisa que não seja. Às vezes uma pessoa pode estar dando uma informação, eu acho que eu vi, o outro eu também, mas são 36, não. Está sempre por aqui, sempre andando, sempre jantando, sempre almoçando. Então existe uma grande probabilidade que essa jovem possa ter desaparecido, possa ter sido vítima do tráfico humano. Eu não acredito que quando ela estava em Montreal ela tenha sofrido isso, porque a família nunca informou a polícia que ela havia desaparecido, nem que fosse por um dia, nem a amiga dela com quem ela morava também. Então eu acho improvável que lá ela tivesse escapado, vamos dizer, e agora ela foi pega por eles. Eu gostaria de ouvir de vocês aqui, o que vocês acham que aconteceu com a Madeleine? Vocês acham que ela sofreu alguma coisa? Vocês acham que ela participou de algum crime? Eu quero ouvir a opinião de vocês aqui. E esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube possa recomendar esse caso para outras pessoas. Acione o sininho para receber as notificações e eu vejo vocês em breve.